Bem, vamos agora à aula de História e Geografia. Tem uma correção de uma tarefa para a gente fazer, né? Que é a página 142. Faça o que se pede a seguir. Leia as frases abaixo, utilize a letra C para marcar as que estão corretas e I para marcar as incorretas. Como ficou? A maquete representa o espaço por meio de miniaturas. Correto. Então, C, correto. A planta baixa representa o espaço numa folha de papel como se fosse um desenho. Correto. A planta baixa representa o espaço na visão oblíqua. Incorreta, não é? Ela não é da visão oblíqua, ela é outra visão. Qual é? A sala de aula e a escola podem ser representadas por meio de plantas baixas. Correto. Então, ficou correto, correto, incorreto e correto. Agora, a letra B. Se houver alguma frase incorreta, escreva abaixo corrigindo-a. Qual que está incorreta aqui? A planta baixa representa o espaço na visão oblíqua. Não. Como que nós temos que colocar aqui? Ela representa o espaço na visão vertical. Então, a planta baixa, a B, a planta baixa representa o espaço na visão, o quê? Vertical. Bem? Na visão vertical. 2. Observe as plantas baixas, encontre o que representa a escola descrita por Felipe e circule. Nossa escola tem 8 salas de aula, uma quadra de esportes, 2 laboratórios de ciências, diretoria, cantina e uma grande biblioteca. Qual foi? Foi a A, a B ou a C? O que ele descreveu aqui é a C. Então vocês vão, ou se quiser circular, pode circular, ou fazer um X na letrinha C. É a C, na letra C, porque tem 8 salas de aula, vamos contar as salas aqui, né? E quadra de esportes, tem uma quadra de esportes e tem 2 laboratórios, então qual que é? É a C, tá bem? Agora, número 3. A turma do Luan foi conhecer o Museu de Arte e Cultura Indígena. Nesse museu, a planta baixa fica logo na entrada do prédio para que as pessoas saibam onde estão e consigam se deslocar rapidamente para onde desejam ir. Os amigos foram então olhar a planta para planejar o trajeto que fariam. Primeiro a turma quer conhecer a sala onde estão os utensílios de caça e pesca. Com um lápis verde, trace o caminho mais curto para que a turma que está na entrada chegue ao local desejado. Com o lápis verde, ele está na entrada, ele vai chegar até onde? Na sala de utensílios, ó. Ele vem aqui e vai entrar aqui na sala de utensílios. Com o lápis azul, trace o caminho mais curto da sala de utensílio para a sala para caça e pesca, a sala dos cocares. Então, ele vai sair daqui com o lápis azul. Ele vai sair dessa sala de utensílio, caça e pesca, e vai para a sala dos cocares. Com o lápis azul, vai fazer isso. A turma também quer visitar a sala de adornos de pernas e braços, depois de visitar a sala dos cocares. Com o lápis preto, trace o caminho mais curto da sala dos cocares, daqui, né, até a sala de adornos de pernas e braços. Então, com o lápis preto, ele vem aqui e vai parar aqui, nessa sala. É o caminho mais curto, daqui a aqui. E uma família que acaba de chegar ao museu quer conhecer primeiro a sala dos adornos de pernas e braços. Com o lápis vermelho, ele vai percorrer a entrada até o local. Então, ele vai sair daqui, ó. Ele entrou e ele vem conhecer aqui. Então, o caminho de vermelho é esse aqui, ok? Página 145. Deu para entender esse daqui? Vamos então à página 145. A história da minha escola. Observe as imagens a seguir. Olha aqui, ó. Esse daqui é a rua 1º de Março da cidade do Rio de Janeiro, em 1890.
A foto quem tirou foi Marques Ferres. E esse outro de baixo, na rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, em 2009. A foto é de Léo Burgos. Então, é o quê? A mesma rua, na rua 1º de Março, tá vendo? É a mesma rua, no Rio de Janeiro. Essa foto ele tirou em 1890, esse Marques Ferres. E esse daqui, o Léo Burgos, tirou a foto em 2009. Então, agora nós vamos ver a diferença de quando era o prédio em 1890 e como ficou e como ele estava em 2009, tá? Página 146. Descreva a imagem 1 a partir dos itens abaixo. Ruas e calçadas. Como eram as ruas e calçadas? Então, nós vamos olhar lá na figura 1 e na figura 2. Tá vendo? É a mesma rua. Nós vamos analisar essas duas ilustrações aí, que é a mesma, mais uma em 1800 e a outra em 2009. Então, vamos ver. As ruas e calçadas. As ruas são largas e recortadas por trilhos. Lá na imagem 1, né? Por trilhos de bondes, que passava bondinhos. Gente, esta atividade que a tia Rosa está escrevendo, vocês vão falar, mas não vai caber aqui na minha apostila. Se não couber na apostila, façam numa folha avulsa as respostas, coloquem numa folha avulsa e guarda, tá? Porque depois tem que ter as respostas para saber onde está. Então, coloca a página, coloca a matéria, põe a página que é e faço numa folha avulsa, tá? Porque às vezes aqui não cabe as respostas aqui, não tem, como aqui não tem linhas, então pode ser que não caiba. Então, faz numa folha avulsa, tá? Na B, prédios. Tem prédios, né? Há prédios de até até 2 a 3 andares lá. Telhado cercado por uma espécie de grade. Tá vendo? Olha lá na figura, lá atrás. Tá vendo que o telhado parece ter umas grades lá em cima, né? Prédios de 2, 3 andares, tá? E a vestimenta das pessoas, como eles estão vestidos aí? Vamos colocar aqui como essas pessoas estão vestidas andando na rua lá. Os adultos e crianças, esse é o C. Adultos e crianças com calça comprida, adultos e crianças com calça comprida e paletó. O adulto veste chapéu. Os adultos estão de chapéu, tá? Agora nós vamos olhar a imagem 2. Vocês vão responder numa folha, tá? Na imagem 2. Quais são os dados de identificação da imagem 1? Ou seja, que lugar ele retrata e quando foi produzida? Que lugar que é esse que está retratando aí? Deixa a tia Rose olhar aqui no meu suplemento, meu complemento aqui, tá? Quais são os dados de identificação? Então, que lugar que ele está? Que lugar que ele representa? 2. A imagem retrata
A rua, que rua que é lá? 1º de Março. A rua 1º de Março, na cidade, da onde? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Foi produzida, a imagem foi produzida quando tirou a foto em 1890 por quem? Por Marc Ferrez. Bem? Agora, a 3. O que mais chamou sua atenção na imagem 1? Agora, você vai escrever a sua resposta. O que mais te chamou atenção nessa imagem 1? Você vai olhar lá, tá? O que mais te chamou atenção que é diferente de 2009? Tem uma aí, tá bem assim. Qual poderia ser? Olha lá as carroças no meio, andando, que 2009 já não tinha mais. Tá vendo a diferença de 1890, né? É uma coisa que chama atenção quando a gente olha, não é? Ó, as carroças, os bondinhos, né? Trilhos de bonde, então isso daí chama a atenção da gente, né? Então pode colocar essa resposta. 4. Quais são os dados de identificação da imagem 2? Que lugar ela retrata e quando foi produzida? Essa resposta da imagem da 4 é o quê? A imagem retrata o 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, que é a mesma resposta, não é? Ela também foi na rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro. Vocês vão colocar isso. E ela foi produzida quando? Ela, a 4. Vou colocar aqui. A imagem retrata a rua 1º de Março. A rua, letra maiúscula, a rua 1º de Março, não é? Na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. Só que ela foi produzida quando? 2009, né? Foi produzida em 2009, tá? Por quem? Por Léo Burgos, tá? Essa é a resposta da 4. Agora vamos a 5. 5. Agora descreva a imagem 2 a partir dos itens abaixo. Ruas e calçadas. Agora vamos ver o que tem lá na imagem 2. Ruas e calçadas. Como são essas ruas e calçadas? Na 5. As ruas são largas. As ruas são largas. O que mais que a gente vê? As calçadas não são muito estreitas. As calçadas não são muito estreitas. O que mais que tem lá? E de diversos tipos. Não são muito estreitas e são o que? Asfaltadas, né? Asfaltadas. Agora a letra B. E os prédios? Os prédios são prédios com 4 andares.
6 andares. Olha lá que tem prédios grandes e de diversos tipos. Com sacadas. Olha lá que tem sacadas os prédios, né? Na C, a vestimenta das pessoas. Há pessoas com calças, compridas, tira essa vírgula aqui, calças compridas e camisetas. Olha lá como é que já mudou, já usa camiseta, não usa mais paletó, né? Shorts, chinelos no pé. Tá bem? Agora a número 6. E nessa imagem, o que mais chamou a sua atenção? O que chama mais a sua atenção aqui, nessa imagem? Tá? Olha e coloquem aqui. O que vocês acham? Olha lá, tem carroça? Não, agora tem o quê? Tem carro, olha lá um carro passando, não é? Tá vendo? Já tem outro tipo de locomoção, né? De meio de transporte. Lá, olha, era bondinho, carroça. Aqui já tem ali um ônibus lá nessa rua, né? Agora 7. Essas duas imagens revelam o mesmo lugar, mas em épocas diferentes. Compare-as e responda. Qual é a imagem mais antiga? Qual é a imagem mais antiga aí? É 1 ou é 2? É a imagem 1, né? Então vamos colocar aí. Qual é a imagem mais antiga? A 7. Qual é a imagem mais antiga? Imagem 1, que é de 1890. E qual a imagem mais recente? A imagem 2, que é de 2009. Quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda imagem? Quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda imagem? Vamos fazer as contas. 2009 menos 1890, para eu saber quantos anos se passaram. Ó, não se esqueça, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. 9 tira 0, 9. Aqui não dá para eu tirar, mas a unidade de milhar tem. Então, ela emprestou, ó, ficou valendo 10, e emprestou, ficou valendo 9. Esse daqui emprestou, ficou valendo 1, né? Então, vamos lá. Ele tinha 2, ele emprestou 1 para cá, ficou valendo 10, mas ele emprestou para dezena, ele ficou valendo 9. A dezena ficou valendo 10. E a unidade de milhar ficou valendo 1. 10 tira 9, 1. 9 tira 8, 1. 1 tira 1, 0. Olha quantos anos se passaram. 119 anos. Então, a resposta da C, vocês vão colocar aí, 119 anos. Tá bem? 119 anos. Façam a conta, procura, tenta fazer sozinho a conta, sem olhar aqui. Depois olha, tá bom? Mas tenta fazer sozinhos. E a D, em relação aos aspectos físicos dos prédios, do entorno e das pessoas que aparecem nas imagens, o que permaneceu e o que mudou? Permaneceu, ó, o que permaneceu? Permaneceu o formato, das ruas, alguns prédios antigos ainda existem, né? Que dá pra ver que ele era antigo. E alguns prédios antigos foram preservados. Não mexeu, foram pintados, só restaurados, né?
e permaneceu do jeito que era antigamente, não é? Olha lá, ó, tem as mesmas características, ó, do mesmo jeito. Pode olhar aí na ilustração de vocês que vocês vão ver, tá bem? Então, por hoje, História e Geografia, nós vamos parar aqui, tá bem? Então, ficou de tarefa língua portuguesa, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, estudem, façam as tarefas, leiam, prestem bastante atenção nas atividades, se concentra bastante, tá bom? E até segunda-feira, se Deus quiser. Beijos, fica com Deus.